Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à Roda da Prensa, a live da Prensa de Babel, aqui no Facebook. Lembrando que estamos ao vivo também lá no nosso canal do YouTube. Nossa live tem apoio do Maria Maria Café, Captain's Buffet Express, Café Portenho e Cervejas em Búzios, parceiros que vão estar aqui conosco até o Dia dos Namorados, dando dicas para o seu dia especial. Anote os números que vão passar aqui na tela durante a live e faça a sua encomenda. Nessa quinta-feira, a Prensa de Babel recebe os pré-candidatos à Câmara de Macaé, Anderson Almeida, professor Paulo Henrique e Dr. Luiz Carlos Braga. E você pode participar com perguntas aqui nos comentários ou através do nosso WhatsApp, 22 99 287 8832. Aproveite então para curtir a nossa página, seguir o nosso Instagram e assinar o sininho lá no nosso canal do YouTube e compartilhe o nosso conteúdo participando conosco. Eu vou chamar agora para compor a roda da prensa os jornalistas Vitor Viana e Laís Vargas, que hoje faz a sua primeira intervenção com a gente aqui na Prensa de Babel. Seja muito bem-vinda, Laís, à nossa roda que vai falar de Macaé hoje, né? Exatamente, Camila. Muito obrigada. Uma boa noite a todo mundo que está realmente assistindo. E olá também, Vitor. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Laís? Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. E para completar o nosso time, eu vou chamar aqui o Anderson Almeida, que é do Solidariedade, professor Paulo Henrique, que é do Partido dos Trabalhadores, e Dr. Luiz Carlos Braga, que é do Cidadania. Sejam muito bem-vindos aqui à Roda da Prensa. E já para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou pedir que cada um faça uma breve apresentação sobre o que motivou aí a ser pré-candidato à Câmara de Vereadores e um pouquinho de sua história. Claro, naquele um minutinho inicial para a gente poder iniciar a nossa roda. Então, eu vou entregar a palavra primeiro para o doutor Luiz Carlos. Seja bem-vindo à Roda da Prensa. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor, Camila, Laís. Boa noite, meus colegas. É uma honra estar aqui, ter recebido esse convite, um espaço de debate nesse momento tão difícil que o país atravessa. Um debate democrático é sempre uma coisa que a gente tem que aplaudir, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil no país todo, e é bom ter esses espaços para a gente debater ideias e discutir o cenário para o futuro da nossa cidade. Minha candidatura, basicamente, minha pré-candidatura, né, esse desejo de ser candidato, vem desde a eleição passada, veio de um grupo. Eu sou médico de família já há 22 anos, sou formado há 24 anos, e optei pela medicina de família por achar que é o caminho mais correto de levar a saúde à população. E em Macaé eu estou há 18 anos e tenho visto que a saúde tem uma visão muito hospitalar aqui na cidade, e a nossa ideia é justamente tentar mudar essa visão de saúde, que a gente deixe de ter uma secretaria que eu costumo dizer que é uma secretaria de doença para ter uma secretaria verdadeiramente que invista em saúde. E aí entra também a questão de valorização do servidor, que é uma coisa muito importante para a cidade nesse momento. O servidor, ele vem sendo desvalorizado nos últimos anos, especialmente o servidor da atenção básica, e tentar reduzir um pouquinho da desigualdade que essa cidade tem, que eu estou aqui há 18 anos e é uma coisa que machuca muito quando a gente percebe, quem trabalha em atenção básica trabalha sempre em áreas mais vulneráveis, é uma coisa que a gente tem que reverter. Rapidamente é isso, acho que com o tempo, durante o programa, a gente vai poder discutir melhor isso. Perfeito. Professor Paulo Henrique, bem-vindo à nossa roda. Obrigado, agradecer o convite. Vitor, Laís, Camila, prazer estar aqui na prensa. Saudar também os companheiros de debate, doutor Luiz Carlos e Anderson. Pois bem, eu tenho 53 anos, passei no concurso público de Macaé em 2004, na gestão do prefeito Silvio Lopes, e desde então trabalhei na região serrana por 5 anos e depois entrei para conduzir, junto com os demais outros professores, o projeto do Colégio de Aplicação, que era então da Fundação Educacional de Macaé, que acabou, né? Hoje, então, é o Colégio de Aplicação de Macaé. Também leciono no Luiz Ride
e a decisão de me tornar candidato nasceu de um desejo coletivo. Algumas pessoas, amigos, ex-alunos e professores sempre tentavam me convencer em outras ocasiões, mas eu sempre resistindo. Mas o momento atual, entendemos coletivamente que se fazia necessária uma candidatura como a minha, que fosse tentar pautar o debate da educação dentro dos princípios democráticos. A gente entende que hoje, seja via governo federal ou também através de algumas lideranças locais, vários professores vêm sofrendo graves ameaças no sentido até de integridade física, tendo o seu direito a exercer a profissão vilipendiado, seja por gravações, incentivos de que alunos gravem aulas e por aí vai. Então, assim, a gente entende que tentar conduzir esse debate por um outro viés passa pelo parlamento local. E aí, através do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu sou filiado desde os anos 90, entendemos que lançar, então, a pré-candidatura seria importante. E estamos aí para fazer esse debate e tentar apresentar aí algumas das nossas ideias aí ao longo do programa. Obrigado a todos. Obrigada. Anderson, bem-vindo à nossa roda. Muito obrigado pelo convite, ao Roda da Prensa, né, a todos da equipe. Quero agradecer também aos ouvintes que estão nesse momento aí assistindo ao programa, né, uma oportunidade ímpar estar aqui com esses pré-candidatos tão bem conceituados, né, que se expressam de uma forma tão adequada e correta pelos seus motivos. Bom, eu sou Anderson, eu cheguei em Macaé no dia do meu aniversário, 20 anos atrás. Quando chego aqui, a minha primeira missão é ser office boy na cidade. Logo prestei um curso de segurança do trabalho, prestei um concurso nacional para uma vaga no sistema Petrobras, passei no concurso nacional, fui contratado primeiro por 5 anos, trabalhei em regime offshore, em todas as unidades aí, específicas unidades aí, FPCO, sonda, né, áreas de embarcações, e depois vim para um regime onshore para atuar no laboratório de fluidos, né, que fica na Invetivo. Tive uma jornada grande, dali fui convidado para trabalhar para todo o litoral brasileiro, atuei também em Cabiúnas na área de processamento de resíduos, e depois fui caminhar para a parte de gestão estratégica ligada à área de contratos, né. Hoje eu tenho, aí no currículo, são 90 contratos de serviços, né, pela Petrobras. Posso dizer que faço parte daquele grupo da companhia que soube segurar a Petrobras no período mais difícil que ela teve, que foi a Lava Jato. Então, estou aqui também representando todos os profissionais que puderam manter a empresa de pé. Tive recentemente, nos últimos 2 anos, uma oportunidade com função gerencial para ser coordenador regional, né, Rio e Minas, para termoelétrica. Cheguei a fazer uns trabalhos no Rio Grande do Sul e trabalhos na Terra no Ceará. E aí voltei para Macaé por uma decisão de família, estava viajando muito, vocês sabem que cargo com função você tem que viajar muito. Quando voltei, assim que cheguei a Macaé, tive uma situação bem peculiar, minha rua, Teixeira de Gouveia, novamente inundou, e aí a minha esposa conversou comigo e falou: por que você não tenta pré-candidatura, já que você tem tantas responsabilidades a serviço da Petrobras? E aí foi assim que eu decidi vir. Agradeço também a Maxwell Vaz, presidente do Partido Solidariedade de Macaé, que me autorizou, né, me deixou participar dessa missão, né, me ingressando como filiado, e hoje eu estou como pré-candidato do partido, com um grande trabalho através dessa missão. Muito obrigado. Vou fazer minha primeira pergunta, tá, Camila? Eu vou tentar, assim, pelo que eu percebi dos 3 perfis aqui, um pouco saúde, educação, trabalho, assim, vou começar pelo doutor Luiz, em relação à saúde, doutor Luiz. Você vem concorrer a um cargo ao legislativo, né? A gente confunde muito executivo e legislativo, a população confunde às vezes muito, acha que dá para realizar coisas no legislativo que não são possíveis. O que pelo legislativo você vê em relação à saúde de Macaé, como a gente conversava nos bastidores, muito hospitalizada e um pouco focada na questão da saúde, da atenção básica, né? Como é que você vê isso? Em especial, minha pergunta tem um especial para pessoal que mora na periferia, nos bairros mais adensados da cidade de Macaé. Como eu falei, assim, a ideia da candidatura, da pré-candidatura, ela parte de um grupo, que é o grupo que trabalha atenção básica, estratégia de saúde da família no município, que é um grupo que já há algum tempo vem sendo constantemente desvalorizado e esquecido pela política pública de saúde do município. Eu participei da gestão já 2 vezes aqui em Macaé, eu estou aqui há 18 anos, eu fui da coordenação, fui supervisor médico em 2007,
e agora em 2017 eu fui coordenador da Estratégia de Saúde e Família de todo o município. E uma coisa que essa passagem pela coordenação foi uma das coisas que me levou a pensar nessa pré-candidatura. Por quê? Porque eu percebi que não adianta só você ter o lado técnico, você ter o conhecimento, você ter a vontade, se você não tiver uma voz política. E aí você pensa em amplificar aquelas questões que a gente tem, né? Questão de desvalorização de profissional, questão de investimento pequeno em atenção básica, investimento maior e valorização maior de um hospital. E aí não tem como dissociar o lado político disso, né? E quando eu passei na coordenação, isso ficou muito, muito claro para mim. Então, assim, não adianta a gente pensar tecnicamente se o lado político não vai apoiar a gente, né? Então, a questão de chegar à Câmara dos Vereadores é tentar melhorar o debate da saúde do município, né? Que é um debate ainda muito focado aqui em Macaé, principalmente no HPM, que é o hospital que tem como referência aqui, que praticamente domina tanto os gastos quanto todos os investimentos que a gente tem. Então, assim, tentar amplificar esse debate e qualificar esse debate da saúde, na verdade, assim, tentar iniciar o debate de saúde, porque eu acho que até hoje a gente não debate saúde, a gente debate doença, né? As reuniões que eu fui quando estava na coordenação, eu percebia que a gente sempre fala em termos de doença, né? Qual a consulta médica que a gente pode propor, o número de consultas que a gente tem, o número de exames que a gente tem, qual o medicamento que a gente tem, mas ninguém fala de saúde. E saúde não é só questão de doença, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar no bem-estar do cidadão, né? Questão de nutrição, atividade física, saúde mental, isso tudo gera saúde, né? A OMS, ela deixa muito claro que saúde é o bem-estar físico, social, cultural, espiritual, tudo isso entra, e não só a questão da doença. Então, esse período que eu passei na coordenação foi muito fundamental para eu planejar essa pré-candidatura para que a gente pudesse qualificar esse debate, né? A gente sabe que é muito questão do executivo, e eu estou vindo no Partido Cidadania, que tem um pré-candidato a prefeito que já trabalhou na atenção básica, que também é partidário da atenção básica, que é o Elbert Rezende, e a questão é um projeto mesmo, um projeto de valorizar a saúde, né? E aí, como você falou em questão da população da periferia... Luiz, desculpa eu te interromper só. Você realmente comentou essa questão de diferenciar, de tratar de saúde para tratar de doença, realmente é importantíssimo, acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, só que, vamos colocar de uma forma mais prática, né? Como você poderia tratar de saúde, né, como você mesmo falou, utilizando os exemplos que você me deu, mas de uma forma interessante para as pessoas de Fronteira, de Nova Holanda, das populações realmente que precisam de um olhar diferenciado, principalmente em Macaé, né? Que a gente tem tantas pessoas que realmente não têm acesso à saúde básica. Como é que você poderia atingir a saúde e para auxiliar essas pessoas? Basicamente, investindo na estratégia de saúde de família. Todas essas localidades que você citou aí têm unidades e equipes de estratégia de saúde da família, só que você não tem a estratégia de saúde da família como organizadora do sistema, né? E a estratégia de saúde da família é o único dispositivo de saúde que eu vejo que tem condição, por exemplo, de oferecer um grupo de alongamento, um grupo de terapia de saúde mental, que outros dispositivos não têm, né? Se você investe forte na estratégia de saúde da família e todos que a gente chama de NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção Básica, se você conseguir investir, e investir, quando eu falo investir, não é nem assim questão financeira, não, porque Macaé tem um orçamento de saúde muito alto, né? O problema de Macaé não é orçamentário, não é questão de investimento, é questão de modelo de gestão, né? Se você pegar, por exemplo, a unidade da Fronteira e incentivar aquela unidade a trabalhar e dar condição para aquele profissional que está lá trabalhar, você vai gerar saúde, né? Por exemplo, os planos de saúde hoje em dia, todos os grandes planos de saúde, eles já têm programas que visam estimular a questão de bem-estar, de nutrição, de atividade física, que essa parte que não tem o plano de saúde acaba ficando por fora, né? Então, eu acho que se a gente conseguir
desviar esse gasto que a gente tem hospitalar e essa gestão hospitalar para investir em atenção básica, tirar essa ideia essa lógica que é o seguinte: hoje em dia, você pode adoecer que eu te ofereço uma condição de você se tratar. Na verdade, o que a gente tem que oferecer é condição de você não adoecer ou dessa sua doença não piorar. Então, quando você isso estranha a gente que essa discussão esteja acontecendo ainda numa cidade onde o prefeito é médico. Eu moro numa cidade onde o prefeito também é médico, sou vizinho de uma cidade onde o prefeito também é médico, que é Cabo Frio. Então, tem 3 cidades da nossa região aqui com médicos e a atenção da saúde básica me parece bem deixada de lado em relação a isso. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para o Anderson, que comentava que o que motivou você a ser vereador, pré-candidato, né, a vereador, Anderson, foi uma enchente no seu bairro. Macaé sofre com isso constantemente, não é só no seu bairro. São muitos os bairros de Macaé que sofrem com essa questão aí do alagamento em relação às chuvas. Inclusive, tem bairros aí periféricos que alagam até quando não chove, né? Até sem chuva eles costumam alagar, e isso é um problema não só o alagamento que faz perder os objetos e bens das pessoas, mas até a questão da saúde pública, que é o retorno aí dessa água de chuva com esgoto e todas as doenças que ela causam. Eu não consigo enxergar agora o que exatamente, diretamente, você pensaria em mudar através do legislativo essa situação, já que a gente precisa que o executivo atue diretamente nessa ação. O que te motiva? O que você pensa em relação a isso? Os nossos colegas podem intervir se acharem que tem alguma coisa a acrescentar na resposta, tá, professor Paulo e o doutor Luiz? Primeiro, deixa eu fazer um adendo. Eu achei muito importante a fala do doutor Luiz Carlos. Vou fazer um adendo só que 2019, o orçamento de Macaé, o teto normalmente de um município, nós temos 5.570 municípios. O teto de um município normalmente é de 15% para a saúde. Nós gastamos em 2019 33%. As ideias dos PSFs, né, eu que tenho participado, quem me acompanha aí, eu tenho ido aos hospitais durante a noite, né, participado desse atendimento, esse acompanhamento das ações da Covid. A gente, às vezes, na crise, a gente gera uma oportunidade. Eu vi, por exemplo, alguns PSFs fechados durante o período noturno, eles abrem até meio-dia em algumas localidades, por exemplo, um pouco mais remotas da cidade, com casos de Covid divulgados pela prefeitura. Casos em que existe situação de quarentena e isolamento lá, que, como a Laís perguntou, né, ela fez um endosso na pergunta do doutor Luiz, dizendo o seguinte: você está fazendo referência de saúde e doença. Quando a gente visita os dados epidemiológicos e entende perfeitamente onde se deve fazer uma barreira, onde se deve colocar uma contenção, essa ideia que foi colocada dos PSFs, independente do governo que foi criado e do governo que nós vivemos hoje, é uma ideia que deu certo. A saúde básica é uma ideia que dá certo. Inclusive, ela está aí dentro do programa de planejamento estratégico do nosso pré-candidato, que é o Maxwell. Respondendo a sua pergunta, Vitor, sobre infraestrutura, é importante entender a lógica, né? Nós temos um orçamento, o orçamento é aprovado pelo Legislativo, o Executivo aproxima a gente desse assunto, o Legislativo aprova, e aí, dentro do plano plurianual, você tem lá as rubricas que vão estar ligadas a esse orçamento para cada bairro. Eu fiz um estudo a respeito desse assunto, e percebi, por exemplo, que existe lá um montante para infraestrutura que divide lá uma cadeia de cores de bairros lá, que dá uma média de R$36 mil de infraestrutura para cada bairro. E o dinheiro não chega. E aí, quando a gente vai visitar isso, eu tenho que visitar a minha estratégia contratual. Se eu tenho uma secretaria de infraestrutura, naturalmente que eu tenho contratos, pessoal. Se eu tenho contratos, eu tenho objeto. Se eu tenho objeto, eu tenho escopo. Se eu tenho escopo, eu tenho obrigações da empresa que a prefeitura contrata, assim como eu tenho as obrigações da prefeitura enquanto contratante. Do mesmo modo que eu tenho que fiscalizar, e aí na forma de medir os contratos, que é um papel do vereador como fiscalizador, observar se as secretarias estão medindo corretamente os contratos. Só para dar um exemplo, Secretaria de Infraestrutura, ela cuida de água, por exemplo. Então, se lá em 2019 a gente acabou com um contrato com a SEDAI, eu não posso, com 200 reclamações de falta d'água em Macaé, estar pagando 100% do contrato para a SEDAI. Então, tem que ter esse peso. Eu acredito, até vou passar a palavra agora para vocês fazerem mais perguntas, eu acredito que esse tipo de live, esse tipo de conteúdo que nós estamos fazendo aqui, é uma prova de que pessoas estão saindo do mundo privado, de estatais, estão percebendo essas nuances importantes para atuar em gestão pública e estão ingressando na política. Então, a ideia é exatamente a gente trazer um nível cada vez maior de conhecimento sobre essas nuances, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta agora para o professor Paulo Henrique, mudando um pouquinho da educação, da saúde para a educação. A gente teve, a imprensa até noticiou aqui durante a semana que um deputado de São Paulo
teria feito um dossiê, né, um possível dossiê com nome, telefone, e-mail de diversos ativistas, né, no Brasil todo, e duas ativistas dessas, né, dentro dessa lista, foram citadas em Macaé. Com esse comentário, eu queria trazer aqui à roda o tema da precarização do trabalhador da educação, né, do professor, de toda a gestão da escola pública, né, e a gente sabe que Macaé também não tem só ensino fundamental, e nem só ensino médio, né, tem também faculdade, universidade, então a gente sabe que hoje a educação enfrenta grandes desafios. Então, eu vou direcionar a pergunta para o professor Paulo Henrique, perguntando qual é o principal objetivo, né, com a candidatura dele em relação ao tema, e os demais também, se quiserem fazer comentários diante disso, também está aberto. Só seu microfone que está fechado, peraí. Isso. Sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas tudo bem. Então, a cidade de Macaé, assim como todas as cidades que cresceram de uma forma sem planejamento, que isso é uma característica de muitas cidades no país, a educação ela enfrenta, então, uma série de problemas, porque chegaram muitas pessoas de fora e a secretaria, o sistema, foi tentando dar conta, ao mesmo tempo, aquela ideia de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, isso não tem como dar certo. Eu entendo que a ideia de um possível mandato, caso eu me eleja, vai ser nessa direção, que deve haver uma radical mudança no olhar na educação. Um exemplo, Macaé fornece uma bolsa para um grupo de 100 alunos que são os melhores colocados numa avaliação externa que a CEMED oferece aos alunos. No meu entendimento, isso é uma forma de você premiar os alunos que já são premiados pelo sistema, ou seja, são os alunos que tiram as melhores notas, são aqueles que entregam os trabalhos em dia, são aqueles que conseguem tirar as dúvidas com os professores, e quando, na verdade, o sistema, e eu entendo que o poder público, ele deve olhar para aqueles que são invisibilizados, né? E quem são esses alunos? São justamente os alunos que ficam no meio do caminho, que são aqueles que vão ser reprovados e são aqueles que vão evadir. Tá? Então, uma das nossas propostas vai partir no sentido de que qualquer... e aí é claro que, né, a gente sabe que o vereador ele não tem como criar gastos, né, para a prefeitura, então é uma forma de redirecionar, né, o orçamento, e, no caso, olhar para os alunos que fracassam na educação básica no horário convencional e que depois vão ser jogados à noite na educação de jovens e adultos. Então, tentar fazer com que o poder público tenha um olhar para esses alunos, que vão ser eles depois que vão entrar nas estatísticas de mortes, de homicídios. Macaé é uma das cidades mais violentas do Rio, que está do Brasil, está entre as 120 cidades mais violentas do Brasil. Se a gente for fazer uma análise detalhada dos números, isso é talvez uma das questões que me motivam a tocar em frente a essa pré-candidatura. Esse 2,1% das cidades brasileiras são responsáveis por 50% dos homicídios, ou seja, cerca de 30 mil pessoas morrem em apenas 120 cidades do Brasil. E Macaé é uma delas, né? E se pegarmos os dados dos primeiros 4 meses, tudo indica que Macaé vai bater todos os recordes no número de homicídios na cidade. E a maioria dessas pessoas, eu imagino que grande parte de vocês saibam, são de jovens que não conseguiram concluir a educação básica. E são esses alunos que vão ingressar na EJA. Eles fracassam no horário convencional da manhã, completam 15 anos, a diretora bate palma e no dia seguinte está matriculando ele na educação de jovens e adultos à noite. E aí ele fica invisibilizado. Então, assim, defender que a Secretaria de Educação e a Prefeitura tenham um olhar diferenciado, ou seja, mude o foco, deixe de olhar e premiar os alunos que já são
reconhecidos pelo sistema e passe a olhar para esses que são invisibilizados. É um dos passos importantes que eu quero conduzir na discussão via Câmara e via CEMED. E, paralelamente a isso, tentar defender uma ideia que eu sei que é difícil, eu sei que é radical, mas eu não abro mão de tentar e de lutar por ela, é vincular a escola como uma instituição fundamental na discussão de segurança pública. É entender que, e aí partir da perspectiva que a prefeitura cabe o papel de prevenção, né? Mas é tentar trazer essa discussão da segurança pública que ela se perdeu. Se a gente pegar historicamente, nos anos 2000, as prefeituras, os poderes municipais começaram a discutir segurança pública. Isso era algo inédito até então, né? Porque sempre foi uma atribuição do governo estadual, constitucionalmente, mas as prefeituras passaram a fazer essa discussão nas eleições de 2000. Em 2000, várias prefeituras empreenderam projetos e foram extremamente bem-sucedidas. A gente pode depois conversar sobre algumas dessas experiências. E o que é mais interessante, todas essas cidades que tiveram experiências bem-sucedidas nessa discussão fizeram parcerias com a universidade. Tá? Macaé tem uma cidade universitária, tem um polo universitário, tem a UFRJ, a UF lá, que pode, e não aproveita, eu não percebo uma boa relação. Você tem o espaço físico, você tem uma luta da prefeitura, eu reconheço. Professor Paulo. Oi. Desculpe interromper você. Laís, eu posso só dar uma informação antes? Pode, claro. Estava só esperando em concluir. Que, segundo o mapa da violência de 2019, Macaé está na 14ª cidade mais violenta do estado. Acho só que para a gente situar aqui, lembrando que são mais de 90 municípios, e isso está assim, junto com municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e mais municípios bem grandes e com problemas sociais muito antigos. Perfeito. Agora, uma questão, como você estava falando, sobre a questão da invisibilização das crianças. Dos jovens. Dos jovens, exatamente, dos jovens, perdão. Dos jovens que têm problemas de rendimento e que deveriam ter um maior apoio, isso eu faço também para todos vocês, mas uma questão de tirar do campo das ideias e trazer mais para a realidade. Como isso poderia realmente ser realizado, né? Agora, e uma outra questão que eu gostaria de que todos vocês respondessem é que no ano de 2019, mas eu posso estar enganada, uma professora de Macaé foi chamada a atenção, teve algumas repercussões na questão dela tratar de algumas matérias referentes a pessoas, questões, acho que, se não me engano, foi de religiões de matriz africana, não é? Como vocês tratam sobre essa questão de liberdade do professor de ensinar o que está realmente na emenda, né? Tento que a pergunta seja para mim, mas os demais companheiros depois podem completar, se quiserem. Então, assim, para tentar fechar esse gancho, o Vitor ele destaca um número que é importante, eu acho, né? Isso deveria chamar muito mais atenção do que chama dos representantes do Legislativo. Eu não vejo ninguém discutindo isso. Tá? E aí é bom atentar que quando ele fala que são o 14º, nos primeiros lugares você vai ser Belfor Roxo, Caxias, que são cidades historicamente violentas. A gente só perde, sem ser essas cidades da região metropolitana, para Angra dos Reis. Né? Então, assim, é interessante pensar isso linkado com a educação, por entender que a universidade ela pode, através de pesquisa, né? E a gente vê hoje um governo federal que ataca a pesquisa, que ataca a ciência, né? Como se a ciência fosse incomodar as experiências bem-sucedidas do poder público. Então, essa é uma questão que a gente acha fundamental e que deve ser pautada no legislativo. E aí, só para tentar linkar aí, porque a Camila falou da questão do dossiê, e agora você viu com o caso da professora lá de Córrego do Ouro, com a discussão sobre as religiões de matriz africana. Camila, uma das pessoas, inclusive, é a Fátima Amado, tia do presidente do Partido dos Trabalhadores, né, também professora, classificada como terrorista, como antifascista, quer dizer, o meu entendimento... Isso, o meu... A gente salientou isso justamente, eu fiz a pergunta justamente para você, porque é uma questão bastante séria, né? Sério. Para você ser classificado como terrorista é perigoso, né? Sim. E não é a primeira vez, a gente tem aqui alguns pré-candidatos que tentam nos classificar do campo progressista como antifascistas, terroristas, enfim. A gente está disposto a fazer esse debate, só que eles
geralmente não querem, eles querem acusar, mas não querem debater. E aí o que eu percebo é que provavelmente o deputado que fez esse dossiê, que convocou e depois conseguiu os dados, ele não tem noção da besteira que fez, e aí tanto é que ele tentou voltar atrás. Mas o que me preocupa é que se a gente for pegar historicamente, e aí eu imagino que alguns de vocês tenham ouvido falar no genocídio de Ruanda, em 1994, no continente africano, o genocídio de Ruanda ele começa com listas. As pessoas eram etnias que eram rivais historicamente, os Hutus e os Tutsis, e os Hutus, uma vez no poder, começaram a perseguir os Tutsis e distribuíam listas para vizinhos começar a entregar vizinhos, professores entregar alunos, padres entregar fiéis. Ou seja, a história mostra que esse negócio de lista tem um resultado terrível, e o Ruanda registrou quase 1 milhão de pessoas assassinadas no genocídio que entrou para a história e que pouca gente fala. Eu faço questão sempre de estudar com os alunos o genocídio de Ruanda, porque geralmente a gente fala do Holocausto Judeu, mas o genocídio de Ruanda é fundamental para a gente entender também. E em relação, Laís, eu esqueci o nome da professora, mas eu a conheço. Sim. Ela trabalha no Córrego do Ouro. Não adianta que eu não vou tentar, porque a idade já... Professora Maria Cristina, então. Isso, Maria Cristina. Os comentários estão comentando aqui. Isso aí, professora Maria Cristina. Vitor abriu aqui, lembrou. Companheiro Vitor também, professor. Assim, o que a Maria Cristina fez e o que muitos dos professores fazem não é nada mais do que cumprir a lei. Então, tanto trabalhar com a temática afro-brasileira ou com a temática de gênero, isso tudo ainda está na lei. Pode ser que, a partir das experiências aí, a gente vê a Damares querendo discutir um novo plano de direitos, um plano nacional de direitos humanos, então ela quer mudar tudo, mas o plano nacional de direitos humanos ainda está valendo, que foi aprovado no governo Lula, no governo do PT. Então, assim, então, a discussão da Maria Cristina ela vai nesse sentido, mas a gente sabe que em Macaé a gente tem alguns setores que são extremamente conservadores e que embarcam um pouco nessa onda que vem favorecida pelo incentivo do governo federal. Essa questão de acreditar que apenas o cristianismo deve ser a religião oficial e nada demais deve ser tocado nas escolas, e assim como a questão da diversidade sexual e das discussões de gênero. Nós entendemos que, se não falarmos de gênero na escola, por exemplo, os números de abuso sexual contra crianças e adolescentes eles vão continuar em taxas absurdas. O Ministério da Damares, agora mesmo, no mês de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, registrou um aumento de 14% no caso contra crianças. Isso se dá pelo fato de setores conservadores não deixarem a escola fazer essa discussão. Professor, eu queria entrar com uma outra pergunta, mas antes queria saber se os outros pré-candidatos gostariam de também eu vou passar a palavra para o doutor. Vou passar a palavra para o doutor falar, que o doutor, até porque eu fui o anterior, doutor, fica à vontade, eu queria fazer um comentário. Claro, doutor, se vocês quiserem tocar no tema, fica à vontade, e depois eu entro com a minha pergunta sobre outro assunto. Primeiramente, em relação ao que a Laís falou, eu acho que a liberdade do professor em sala de aula não se deve discutir. Né? A gente pode discutir várias coisas, mas tem coisas que eu nem discuto. Esse tipo de ação que agride e oprime a liberdade do professor de ensinar, ela deve ser repelida e rechaçada por todo o campo democrático, independente de sua visão, se é direita, se é de esquerda ou de que seja. A democracia ela não aceita esse tipo de intervenção, ou não deveria aceitar esse tipo de intervenção em cima da educação. Eu queria só colocar duas coisas em relação ao que uma coisa que o Vitor falou e o Anderson também. Primeiro, rapidinho, só para não fugir, porque eu acabei não respondendo, em relação à questão dos prefeitos médicos, quando a gente muda a visão de doença para a saúde, o médico ele fica na rabeira desse processo. Né? O médico ele é muito importante na hora da doença, mas quando a gente vai falar de saúde, a gente está falando de agente comunitário de saúde, a gente está falando de equipe de enfermagem, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo. Então, talvez por isso a gente perceba que, mesmo tendo uma gestão de médico, esse tipo de ação ela não é incentivada, porque o médico ele não está acostumado com isso. O médico está acostumado a tratar a doença, da mesma forma que o hospital está acostumado a tratar a doença. Então, por isso, às vezes, mesmo sendo médico, mesmo sendo da área de saúde, ele não tem essa visão de incentivar a saúde propriamente dita. E só em relação ao que o Anderson falou,
para deixar claro que a Estratégia de Saúde da Família, nenhum posto da estratégia fechou durante essa pandemia. A gente obedeceu a ordem da gestão e aos decretos do prefeito e funcionou na parte da manhã. Tem um posto, que é o posto que Anderson falou, que é o de Emboacica, que não é PSF, né, não é Estratégia de Saúde da Família, é uma unidade básica de saúde, e aí eu não sei se fechou o dia inteiro, eu não sei por quê. Pela Estratégia de Saúde da Família, eu posso garantir que a gente não fechou em momento nenhum da pandemia, apesar de não ter equipamento de proteção individual adequado, apesar de não ter um fluxo de orientação adequado, a gente continuou trabalhando todos os dias. Né? E em relação à liberdade do professor, é absurdo. Só para contribuir, é uma tréplica, né? Já que foi fala, réplica e tréplica, apenas para contribuir, doutor. Eu não disse que fechou. Na verdade, como eu estou indo lá, eu não estou vendo na internet, não. Eu estou indo lá, né? Eu estou observando os horários que eles estão abrindo, tá? É por isso que a gente verifica exatamente a nuance e eu comparei com o resultado epidemiológico dos locais onde tem casos de Covid confirmados. Sobre a questão de educação, só para complementar, eu acho que sobre a questão do Estado ser laico, a gente respeitar e entender que dentro do conteúdo programático dos alunos existem matérias que versam com a história brasileira, eu acho que ninguém tem dúvida aqui de nós seis e quem está ouvindo de que a gente tem que respeitar as opiniões, as escolhas de cada um. Acho que isso não se conversa aqui. O que eu ia comentar é sobre a questão do benchmarking. Eu comparo sempre Macaé, em matéria de educação, com os municípios que estão em primeiro lugar no IBGE, no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, quando a gente vai falar de educação, a gente versa diretamente, por exemplo, nós temos casos hoje de professores que não estão tendo que cumprir outras jornadas porque não tem professor suficiente, caso de matemática, por exemplo. Nós temos casos, por exemplo, que o Tribunal de Contas aprovou no Rio de Janeiro as contas de Macaé, com ressalvas, orçamento que a gente poderia usar, e tem professores que estão 5 anos sem aumento. Tem aulas, por exemplo, acontecendo em Macaé, isso eu estou dizendo que eu estou indo lá, tá, pessoal? Estou falando que eu estou vendo na internet, não. Estou indo lá. Tem pessoas que estão, por exemplo, vivenciando situações em colégios, crianças estavam estudando até bem pouco tempo antes da pandemia chegar, o colégio estava caindo goteira, dentro de sala de aula, enquanto chovia. Então, recurso, né? Quando a gente olha aí para esse cordão de educação para Macaé, a gente tem que analisar também o seguinte: qual é o nosso benchmark? Qual é a minha referência? Em transporte, fiz uma postagem agora recentemente, não vamos dar o assunto, não. Se Campina Grande é a referência nacional de transporte, eu quero ficar igualitário a eles. Para a educação é a mesma coisa. Eu tenho um orçamento hoje, no caso, como Macaé, 500 milhões de reais. A gente não pode versar com 500 milhões de reais e, por exemplo, em caso de pandemia, eu não pensar, talvez, numa internet corporativa para colocar essas crianças para estudar, para não pensar nelas numa integralização de estudo, como o professor Paulo Henrique bem comentou, que eles acabam migrando para a EJA, né, migrando para período noturno para estudar, exatamente por quê? Porque não tem um investimento. Eu tenho relatos nas comunidades de Macaé de pessoas que dizem o seguinte, que crianças estão dizendo assim, cheias de saudade da escola, independente da pandemia, porque elas gostam de estar na escola. Então, num nível de entendimento da educação como um pilar comparativo. Eu preciso comparar Macaé através do rito educacional de Macaé, pela Secretaria de Educação de Macaé, e não somente com os benefícios que Macaé dispõe. Tá bom? Engraçado, deixa eu só interromper vocês aqui. O Leonardo Vieira Bittencourt fez um levantamento muito interessante, uma pergunta muito interessante sobre a questão estrutural das escolas, né? Eu acho que também é uma questão importante da gente tratar nesse segmento de educação, da estrutura das escolas de Macaé. O que vocês têm realmente a comentar sobre esse detalhe? Que não é um detalhe. Consegui ligar agora. Posso começar. Se a gente for pegar os dados referentes à estrutura de Macaé, talvez vergonha fosse uma palavra até suave, né? Por exemplo, cerca de 14% das escolas apenas possuem biblioteca. O que, levando em conta o orçamento, como o Anderson chama a atenção, é inadmissível. É impensável que uma cidade com o orçamento de Macaé não seja capaz de... e ainda levando em conta que muitos livros, até bem pouco tempo atrás, eram fornecidos pelo governo federal. Então, era questão de você apenas ter o espaço, ter o espaço físico. Né? Então, assim, e a maioria dessas escolas que são essas cerca de 14%, se a gente for pegar,
vamos dizer que eu estou sendo muito radical, porque eu estou pegando todas as escolas, então vou tirar a educação infantil, que aí talvez a sala de leitura contemple, vou deixar só a de ensino fundamental, são 24% apenas. E muitas dessas salas, quando a gente vai conhecer, são verdadeiros depósitos de livros didáticos, não são bibliotecas. Então, assim, não tem como a educação avançar em nenhum lugar do mundo sem uma boa biblioteca. Isso, para mim, é assim, algo que não deve ser questionado. Então, e, por outro lado, você vê a questão também das quadras. Cerca de 23% das escolas possuem quadras. Então, quando o Anderson fala assim, as crianças elas gostam de ir para a escola, realmente esse é um dado, mas em muitos espaços a escola ela não é um espaço agradável. Então, ela é um espaço que não recepciona bem os alunos. Então, você tem a questão das salas de aulas muito quentes, o Anderson falou das goteiras, né? Então, isso aí eu já trabalhei em escola assim, que as goteiras, às vezes, chegavam ao joelho a água, então você não podia sequer dar aula, né? Então, agora, assim, no entendimento que a gente tem, que o meu grupo, a gente vem discutindo isso, eu tenho uma base boa de apoio entre professores e ex-alunos, muitos desses alunos estudando e já na pós-graduação, então a gente procurou compor um grupo para fazer essa discussão da maneira mais qualificada possível. O que a gente entende é que, se não partir do Poder Executivo e via a Secretaria de Educação esse entendimento de que a cidade ela deve entender a educação como um grande motor de desenvolvimento, e aí não basta só se definir como cidade do conhecimento, né? Porque Macaé, por ter uma cidade universitária, fica legal você tirar aquela foto, fazer os vídeos, né, de drone e falar cidade do conhecimento. Quem está de fora é uma maravilha, né? Quem olha aquilo ali, né? Mas agora, conhecendo de perto, conhecendo a fundo, a gente vê que há um longo caminho a ser trilhado para que a cidade possa ser realmente considerada uma cidade do conhecimento. Agora, essa é uma discussão que a gente tem que fazer, incluindo profissionais de educação, comunidade escolar, alunos, né? E não de cima para baixo, como costuma ser as experiências na esfera municipal aqui na cidade e na Eu não sei se o Anderson e o Dr. Luiz querem completar, mas também o tema abordado pela Laís, vocês querem falar também? Só queria comentar rapidamente o seguinte. Porque é uma oportunidade que eles... Nosso tempo passa tão rápido, né? É uma oportunidade de poder... Quando a conversa está boa, a hora vai boa. É verdade. Só queria comentar só uma coisa rapidinho. O Plano Municipal de Educação, que foi emitido em 2015, ele versa sobre tudo isso que o professor Paulo Henrique está falando. Então, a visão do vereador, do pretenso vereador, é fiscalizar essas regras que o município define, pô. Você vê que ele falou de biblioteca, ele fala de recursos, ele fala de infraestrutura, da questão tecnológica. Aí, se eu revisitar a história de Macaé, entre 1950 e 1980, eu tenho a fábrica Lince, eu tenho investimento em bebidas e a questão têxtil. Nosso porto de Macaé ele funcionava para fazer ali o reporte de café que saía lá de Cantagalo. Aí depois vem a Petrobras, logo depois da Leopoldina ele vem a Petrobras. A gente tem que visitar as vocações de Macaé para observar a educação com esse mérito também, para a gente manter a cultura de Macaé, sobre as linhas de educação voltadas para o que Macaé é. Então, quando a gente não visita eu queria chegar isso, nesse ponto, Anderson. Você quer falar? Fica à vontade. Então, eu queria chegar nesse ponto. Quero que eu já faça a minha pergunta logo, você já pode responder. Alguém comentou em relacionado à educação do ensino técnico também, né? Porque a gente acaba esquecendo, e é importante no desenvolvimento, porque aí você, como petroleiro, queria também trazer a questão da Petrobras, que sempre foi aí um espaço de empregabilidade muito grande para a nossa região, Macaé, mas a região toda no entorno. E a especialização sempre foi aquela grande coisa, tem que se especializar para trabalhar na Petrobras e outras funções de trabalho que vão se agregando ao redor dessa pujança que era o trabalho da extração do petróleo. E aí entra essa questão do ensino técnico. E essa formação que a Macaé foi perdendo com o tempo e acabando que foi uma fuga de empregos de Macaé foi acontecendo também, né? Eu acho que eu queria jogar isso na roda para que a gente possa aproveitar o nosso tempo também para ir um pouco além da educação infantil, de jovens, e entrar no mercado de trabalho também por esse viés do que Macaé tem a oferecer para quem mora na cidade. Eu só ia comentar o seguinte, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para dizer o seguinte, eu recebi em 2018 de Macaé uma menção como cidadão macaense por anos e anos pelo curso profissionalizante.
dando aulas para jovens, passam de 1.000. Graças a Deus a gente trabalhou dessa forma. A Petrobras me ensinou muito lá e aqui fora eu vim lecionando aqui. Essa matéria, Vitor, ela tem relação direta com como nós estamos pensando a cidade em termos de economia, em termos de emprego, trabalho e renda. Nós temos um grupo em Macaé com 300 empresários que estão pensando a cidade, estabeleceram 130 projetos, desses 130 eles esmiuçaram e colocaram 18 projetos para Macaé, onde eles pensam a cidade a curto, médio e longo prazo. Você vê, nós temos 2 termoelétricas chegando, temos 8 com outorga chegando, temos o porto, problemas com a duplicação da nossa BR-101, nós tivemos agora pela 4ª vez, é a 4ª vez que uma empresa chega lá e diz o seguinte, olha, relicita esse processo, tudo isso contribui para que a gente tenha um afastamento ou a perda de cursos profissionalizantes, sejam eles EAD ou presenciais. Porque para a gente profissionalizar, é muito importante comentar o seguinte, que as empresas têm o seu CNPJ, tem estratégia de mercado, aquele negócio todo. Mas algumas empresas, elas têm uma relação direta com o desenvolvimento do município. Gente, a arrecadação do município, 23 das rubricas da arrecadação do município são de ordem federal, 10 são de ordem municipal, e apenas uma é estadual, que é o repasse de royalties. Vou passar a palavra para os colegas para eles comentarem sobre isso. Vou dar a oportunidade para o doutor Luiz, né? Falar um pouco. Sim, é verdade. Só para até que alguns colegas ficaram chateados quando eu falei em relação aos médicos, eu não quero dizer que todo médico tem essa visão, né? Claro que a gente sabe que existem profissionais que têm essa visão multiprofissional, mas que não é a formação habitual do médico. O médico tem uma visão que é muito centrada nele, né, e centrada na doença. Mas é claro que profissionais, o doutor Sávio aí, ele colocou, eu não quis generalizar, né? Em relação à questão de trabalho, eu acho que realmente Macaé ela ficou muito voltada para o petróleo, né, porque ganhou muito dinheiro com o petróleo, né, e hoje, quando esse dinheiro já não é tão alto, ela não sabe meio o que fazer, né? Apesar de ser uma cidade que tem várias riquezas naturais e várias empresas trabalhando, a gente percebe que a gestão ainda não consegue se entender com outro tipo de busca de receita que não seja a indústria do petróleo. Como o petróleo está em baixa, a cidade vai sofrer. Mas é importante que, mesmo assim, e quando eu falo, por exemplo, tanto saúde como educação, quando o Paulo Henrique falou, eu já trabalhei em cidades muito pequenas, cidades com orçamento pequeno, os orçamentos que a gente tem aqui em Macaé, tanto para saúde como educação, são orçamentos muito grandes, né? E por isso a cobrança tem que ser maior. É muito comum a gente, aí eu falar da área da saúde, falar, mas não sei em que cidade é pior, a pessoa tem que ver lá que aqui é melhor. Mas o orçamento é muito menor. Macaé tem um orçamento de saúde de 550 milhões de reais, que é quase, para ter uma ideia, Niterói tem um orçamento de 620, uma cidade que é mais que o dobro de Macaé. Então a gente precisa, e aí a importância da gente propor essa pré-candidatura, tanto eu como os 2 colegas, é da gente tentar mexer nisso, né? Macaé não tem um orçamento pequeno, então como a gente pode pegar esse orçamento e tentar usar melhor esse dinheiro de forma a não, primeiro, não depender da indústria do petróleo somente, né? Macaé tem uma indústria de turismo que pode ser muito bem explorada. Eu, quando cheguei em Macaé há 18 anos, para mim Macaé era só centro e a região menos favorecida, porque como eu trabalho em atenção básica, eu ficava muito nessas áreas. Quando eu conheci a parte rica de Macaé, a praia de Macaé, a serra de Macaé, você percebe que é uma cidade que tem muita riqueza para oferecer e para investir nesse campo, né? E uma eu tenho minha pré-candidatura baseada em 3 coisas, e uma dessas 3 coisas é tentar diminuir essa desigualdade que a cidade tem. Macaé são 2 cidades muito separadas, né? Tem a cidade que é mais necessitada e tem a cidade que é muito rica, um PIB per capita muito alto, e que, se você for falar isso para as pessoas que moram em Malvinas, Nova Holanda, Nova Esperança, Lagoa Mar, você não vai perceber isso. Então, acho que a importância de uma pré-candidatura a vereador, que a gente está debatendo aqui, é propor essa mudança de visão, né? Tanto na área da saúde, que é o que eu proponho, como na área de educação, como na área de gestão de trabalho. A gente precisa sair dessa dependência do petróleo e precisa usar melhor o dinheiro que a gente tem, né? Para favorecer a população,
fazer uma população mais saudável. Quando o Paulo Henrique fala, por exemplo, questão de quadra, a prática de atividade física ela é vital para a questão de saúde, né? Então, assim, por que a gente não favorece a atividade esportiva para esses jovens que estão aí? Por que a gente tem tão pouco quadro com um orçamento tão alto? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer e que a população tem que saber o que quer para o ano que vem, para os próximos 4 anos. Eu vou abrir um pouco mais a nossa conversa, porque a gente está caminhando aí para os 10 minutos finais da nossa live e realmente o tempo passa voando. Ainda mais quando a gente tem assuntos tão complexos assim, de uma cidade tão grande como Macaé, a gente sabe que 1 hora é difícil debater tudo, mas a gente tenta. Eu queria tentar pegar um gancho aqui do que o Anderson comentou antes, de que ele faz visitas, né, e está acompanhando a questão do Covid de perto, e eu queria perguntar a vocês três, porque a gente percebe muito que durante a campanha, a maioria dos pré-candidatos, e depois quando viram candidatos de fato, estão muito na rua, visitando as pessoas, falando, acessíveis, e quando, porventura, eles chegam no local, né, chegam lá na Câmara, eles meio que, a maioria, né, não vamos generalizar também, né, como o doutor Luiz Carlos falou aqui, nem todos são assim, mas a gente sabe que fica quase inacessível, você fica sem acesso ao vereador. E né, a gente sabe que o vereador é eleito para representar uma comunidade, uma parcela da população. Eu queria saber como é que vocês vão tratar essa questão, como tratam como pré-candidatos e como vão fazer para que esse canal não se feche, nem com a população, nem com a imprensa, e também para manter um diálogo com o executivo, porque de pouco adianta, talvez, estar no legislativo se o executivo não for, né, para não ser redundante, executar aquilo que é proposto, né? Eu acho que podemos começar pelo Anderson, então só vou pedir a vocês que sejam mais breves para a gente poder concluir. Bom, pertinente a sua colocação. A primeira premissa que eu entendo que é importante é você ter uma boa equipe. Você não ter uma conjugação de assessores que sejam apenas para buscar oportunidade de votos. Pelo menos para mim, eu já tenho a minha equipe definida, nós conversamos aí fortemente, né? Temos um grupo da gente, são pessoas extremamente técnicas que talvez ali 1 ou 2 vai encontrar ali, vamos dizer assim, 10 oportunidades de escolhas para voto. Eles não têm nenhuma visão disso. E aí, quando você coloca uma equipe muito técnica, muito estruturada, para você poder elaborar os seus projetos, elaborar as suas ideias, você cria extensões e ramificações do vereador. O vereador ele não pode ser um cara que ele escolhe pessoas porque a pessoa vai buscar voto. Tem que escolher pessoas que realmente sejam técnicas, que na ausência dele, ele tem condições de iniciar um trabalho de atendimento a alguém que está precisando de alguma informação. Você falou a respeito da Covid, né, a gente falando de dados, eu entendo que a decisão pelo isolamento horizontal foi excelente, tá, Camila? Para Macaé, a gente usa aí, eu visitei os dados da UFRJ e também os dados da Cândido Mendes em Campos, né, a respeito desse trabalho. Se não tivéssemos feito isso, nossos hospitais entrariam em colapso. Eu estou indo lá, então vejo situações onde a gente tem ainda uma dificuldade, às vezes, em troca de turno, algumas pessoas ainda comentam isso, mas isso não quer dizer que está ruim, não, pelo contrário. Se em 2019 a gente não tivesse feito esse investimento de 15% para 33%, né, como teto de gastos, talvez a gente não estaria com os resultados que nós estamos hoje. Lembrando que eu sou intolerante a óbitos. Para mim tinha que ser 0 óbitos, mas lamentavelmente hoje os dados mostram 48 óbitos em Macaé, famílias que sofrem, né? Não sei se os outros pré-candidatos, se vocês jornalistas tiveram oportunidade a assistir um sepultamento de uma pessoa que morreu de Covid, né? Eu não vi o da Covid, mas vi uma pessoa ao lado que não tinha nada a ver com isso, e é lamentável você ter que filmar para toda uma família ver com um caixão fechado. Essa doença é lamentável. Eu estava fazendo uns cálculos hoje, nós temos aí 3,6% comparativamente da Covid com a gripe espanhola. Então, usando a curva de achatamento, a curtose, né, que é a metodologia de estatística que foi adotada, nós aqui no Brasil, né, no mundo, nós ainda temos um resultado bem menor, até porque aquilo lá aconteceu na década de 10, era um pouco diferente, mas a gente tem muitas pessoas doentes e muitas pessoas que, lamentavelmente, perderam a vida. Ok? Professor Paulo Henrique. Assim, talvez e aí eu acho que os demais companheiros aqui também sejam favorecidos pelo fato de não sermos políticos profissionais. Eu acho que essa questão que você levanta
do difícil acesso e tal. Eu acho que o poder, ele às vezes separa mesmo o detentor, né, seja no poder legislativo ou no executivo, da população. Eu acho que, nesse sentido, nós somos favorecidos, e também por sermos pessoas que trabalhamos com pessoas. Né? Tá, o doutor, né, o companheiro Anderson também. Então, assim, eu sou professor já há 15 anos de ensino médio, então, assim, tenho uma relação muito boa com muitos ex-alunos, e muitos deles compõem a minha equipe, né? E hoje, já em pós-graduação, fazendo mestrado, quer dizer, então, e os companheiros também de profissão, professores. Então, eu acho que quando você compõe a sua equipe, você se relaciona com pessoas do seu cotidiano, não aquela questão de, vou contratar um publicitário para falar que eu tenho que aparar a barba e corrigir os dentes, por exemplo. E aí você vai, aos poucos, se mecanizando e tornando-se uma pessoa diferente daquela que você realmente é. Então, acredito que esse é um desafio, tá? Eu não vou ser também hipócrita de achar, né, que você, uma vez chegando lá, você tem que estar se policiando, você tem que estar sempre sendo cercado de pessoas que não estejam ali, como o Anderson falou, só para te bajular. Porque a política tem muito isso, né? É aquele tapinha nas costas, aquele que quer sempre aparecer com você na foto, e que tudo que você fala tá bom, tá perfeito. Não, eu acho que isso é fundamental para que você consiga realizar a boa política, no sentido de atender aqueles que mais precisam. No nosso entendimento, no entendimento dos companheiros que compõem o partido, a gente tem aí o companheiro Igor Sardinha, que é o candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores, com a experiência da cidade de Maricá, que é uma cidade que tem sido reconhecida internacionalmente como uma cidade que tem colocado em prática políticas de digamos assim, distribuição de renda, atendendo os mais necessitados. Então, acho assim, isso é fundamental para que a gente mantenha o pé no chão e consiga atender a população dentro daquilo que a gente se propõe. Perfeito. Doutor Luiz Carlos, quer comentar? Em relação a isso, a questão de depois de eleito, assim, eu sou médico de família, né? E, assim, é uma medicina muito próxima da pessoa. Eu estou, para você ter uma ideia, eu estou em Macaé há 18 anos na mesma comunidade, né? Então, eu vi pessoas mulheres que hoje eu faço pré-natal, são mulheres que eu fiz o pré-natal da mãe delas e vi elas nascerem. Eu saio lá do meu posto da Virgem Santa, eu olho a saída das crianças do colégio e fico falando, esse eu fiz pré-natal, esse eu fiz pré-natal, esse eu fiz pré-natal. Então, a gente é muito próximo. Então, eu acho muito difícil. É claro que a gente tem que se policiar, né? Se a gente entrar achando que não vai acontecer, acaba acontecendo, se a gente não tiver isso na cabeça. Eu, quando assumi a coordenação em 2017, eu sempre assumi colocando uma questão que é de respeitar as pessoas, né? Eu acho que quando a gente respeita o ser humano, e aí qualquer ser humano, a gente não faz essa prática de distanciamento. Quando a gente vê o ser humano como um irmão, como um igual, esse distanciamento a gente não consegue fazer, mesmo que por impulso do cargo a gente tenha um diabinho falando assim, não, se afasta e tal, dentro da gente, esse respeito, essa consideração pela pessoa humana faz com que a gente não promova isso. Assim como o Paulo Henrique falou, a minha pré-candidatura ela parte de um projeto do Cidadania de prefeitura, né? O Elbert é deputado estadual e, como eu falei, ele também é adepto da atenção básica, é defensor da atenção básica. Então, acredito que a gente possa fazer uma cidade melhor a partir do ano que vem, né? E quando eu falo melhor, eu falo mais humana. E se é mais humana, não pode ser distante. A gente tem que estar próximo. Sim. Agora eu vou interromper vocês. Acho que para a gente poder finalizar, um outro assunto importante, um outro segmento importante que a gente poderia tratar é sobre a questão de habitação em Macaé, porque nós temos alguns bairros com residências muito precárias, muitas das vezes nem são de alvenaria, né? E nós temos também a questão, por exemplo, do Bosque Azul, que foi há tantos anos, tantos problemas, né? E agora, quando as pessoas já estão morando, já tem realmente questões para se tratar sobre águas, sobre problema de vazamentos e etc. O que vocês podem dizer sobre a questão da habitação em Macaé em 2 minutos, porque é o que a gente tem para vocês, entendeu? Eu vou cortar. Se você puder conversar, Anderson, aí a gente passa para os outros depois. Vou fazer assim, eu falo e já encerro agradecendo, pode ser assim? Que aí já facilita para todos, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, para falar sobre esse assunto, tem que falar de lei orgânica.
A lei orgânica é criada em 1990, em 2008 ela sofre uma revisão, nós estamos em 2020, 12 anos depois, a lei orgânica está aí, e o crescimento imobiliário de Macaé foi gerando outros nichos de crescimento, né, de áreas. Existem, por exemplo, pessoas nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, que não tem água em Macaé. Porque o local onde elas estão, ele não está concebido nem mesmo na lei orgânica. Não existe nenhuma maneira da gente percebê-los como localidade para que eles possam receber algum tipo de infraestrutura. E essa semana mesmo eu estive num local, estou conversando com toda uma comunidade a respeito desse assunto, me convidaram, viram nas redes sociais o meu trabalho e falaram assim, a gente quer pedir a você vai nos ajudar nesse negócio, tem uma equipe inteira lá trabalhando nesse negócio. Então, isso acontece, por quê? Porque a gente não visita a lei orgânica. E tem sido uma bandeira, eu tenho comentado muito isso, lá no Solidariedade, né? A gente precisa visitar a lei orgânica e fazer com que ela seja cumprida, porque essa é a função do vereador, Laís. O vereador não é aquele cara, o meu projeto é colocar luz ali, não é nada disso. O vereador ele tem o dever de fiscalizar as ações do executivo. Para isso ele tem que entender de contrato, ele tem que entender de orçamento, ele tem que entender de repasse, ele tem que entender as situações onde ele não consegue buscar recurso no município, tem que buscar numa esfera estadual ou até mesmo nacional. Bom, peguei agora essa parte, agora eu faço meus agradecimentos. Eu queria falar da imprensa. Eu quero parabenizar o Roda da Prensa, porque nós estamos num momento em que a gente vê relatos de asfixia da imprensa, algo que a gente já viveu no Brasil. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Laís, você que está debutando hoje no programa, eu sou suspeito a falar porque eu assisto o Roda da Prensa, eu vejo os trabalhos que eles fazem, então você está muito bem acompanhado desse pessoal, né, que está fazendo um trabalho muito legal. É muito bonito ver 3 pré-candidatos aqui sendo observados por vocês. Eu falei agora recentemente num vídeo sobre isso, que a gente tem que evitar chamar sempre os veteranos para as linhas de imprensa. Por quê? Porque senão você cria um monopólio do diálogo, isso é muito ruim. E aí fazer mais um adendo sobre isso, que está lá no site da Prefeitura, a Prefeitura protocolou no Ministério Público uma situação de uma denúncia de fake news sobre um site que estava falando sobre, acusando o não pagamento de pessoas de saúde, por um órgão de imprensa. Então, mais uma vez, eu reitero que a imprensa tem que ser livre e uma imprensa de qualidade, e isso o Roda da Prensa tem feito. Muito obrigado a você, a todos os ouvintes de vocês e, claro, aos meus seguidores que estão acompanhando esse momento aqui. Obrigado aos pré-candidatos. Foi uma honra para o professor Paulo Henrique e doutor Luiz Carlos, tá? Perfeito. Doutor Luiz Carlos, se você puder ser o próximo, então. Em relação à questão de moradia de Macaé, eu trabalho no posto, que é o posto da Virgem Santa, como eu falei, já há 18 anos, e a gente acaba atendendo áreas também que não têm unidade de saúde, como Águas Maravilhosas, Piracema, que são áreas muito precárias, regiões muito precárias, que precisam muito da presença do gestor do município lá. E isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava na coordenação, que eles têm a necessidade de ter uma unidade de saúde lá, e a gente não podia montar uma unidade de saúde lá, porque o bairro não é legalizado, né? E aí, como não é legalizado, acaba que os serviços da prefeitura não chegam lá. Então, acho que é uma questão que a gente tem que observar. É claro que a gente sabe que o vereador ele não pode gerar despesa, mas ele pode orientar, né? E quando você está junto de um processo de tentar também o cargo executivo, é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Então, essas pessoas, além de terem moradias inadequadas, elas também não têm acesso aos serviços da prefeitura por serem bairros que não são legalizados, né? Por fim, agradecer muito, como eu falei no início, assim, o debate democrático nesse momento ele é muito importante, e quem persevera nesse debate democrático nesse momento tem que ser muito aplaudido, né? É muito bom debater, eu gosto de debater, até porque a gente aprende muito, né? A gente não tem o conhecimento de tudo, a gente está sempre aprendendo, e quando eu vejo esse tipo de debate, me dá muita esperança de ter uma cidade melhor para todos nós. É claro que uma cidade melhor, com um estado melhor e com um país melhor. Então, assim, agradecer muito Paulo Henrique, Anderson, a gente sempre aprende muito, Vitor, Camila, Laís, agradecer todo mundo que está em pleno feriado aqui assistindo a gente, e com muita esperança que a gente possa ter um futuro melhor, né? Sem Covid, sem pandemia e com muita saúde. Então, professor, o seu próximo. Liguei o microfone. Eu acredito que o problema da habitação
em Macaé seja o problema, como eu falei, das cidades que cresceram sem planejamento. Então, Macaé, durante bastante tempo, foi vendida como a cidade que era a capital do petróleo e as pessoas vieram para cá em busca de emprego. Chegando aqui, não encontraram esses empregos e foram obrigadas a residirem, morarem em lugares com as condições precárias. Eu lembro que, quando o doutor Aloysio foi prefeito, em 2012, eu assisti num comício e ele falava algo mais ou menos assim, que era inadmissível que uma cidade que retirasse petróleo de não sei quantos quilômetros abaixo do fundo do mar não conseguisse fornecer água para os seus habitantes, e ali ele se comprometia a fornecer água para todos os moradores da cidade. Isso para um primeiro mandato. Ele foi para o segundo mandato, e a gente sabe dos problemas de água no Lagomar, por exemplo, que sequer foram longe de serem solucionados. Então, assim, quero insistir que nenhuma dessas discussões elas podem avançar numa cidade como Macaé sem a parceria com a universidade. O NUPEM, por exemplo, da UFRJ, ele tem uma pesquisa que mostra que, nas condições que estamos em relação à água, por volta de 2031, 2032, Macaé ficará sem água, por conta da contaminação do lençol freático e não atender a demanda no sentido de fornecimento. Então, isso é fundamental, fazer essa discussão com a universidade. Assim, então, para concluir, eu queria dizer, e eu fico muito agradecido de ter participado com os doutor Luiz Carlos e o doutor Anderson. Eu ainda estou acostumando um pouco com a câmera, então, às vezes, vocês devem ver eu olhando para cá, olhando para lá, mas é isso mesmo. A gente vai se habituar, né, por conta ainda do momento nessa coisa de câmera. Todos nos tornaremos youtuber no futuro, mais à frente. Então, o presente. Então, mas o fato é que fazer essa discussão de qual cidade a gente quer, ela é fundamental. Então, eu fico satisfeito de ver que os demais participantes aqui, eles enfatizam muito a questão de uma construção em viés democrático, e eu acho que esse é o caminho. E aí, essa eleição, ela deve obrigatoriamente passar pela necessidade de que as pessoas entendam que a Câmara de Macaé ela deve mudar, mas deve mudar no sentido melhor, porque às vezes a mudança ela não é para melhor. A gente está vendo aí a experiência, né, do governo federal, do governo estadual, e o Wilson Witzel sofrendo agora um pedido de impeachment. Então, assim, é fundamental que as pessoas ouçam as propostas de todos os candidatos, repensem aquela relação que se dá com aqueles políticos de 5, 6 mandatos. A gente tem políticos profissionais, a profissão do camarada é político. Ele tem mandato há 30 anos, né? 6 anos, você tem 28 anos de mandato. Então, assim, é importante que a gente faça o debate para juntos tentarmos construir uma cidade verdadeiramente democrática e que atenda às demandas da população que mais precisa. Macaé não pode ter um olhar apenas para o Cavaleiros ali, para a Riviera, não. A gente tem que olhar para o outro lado da ponte. Existem muitas pessoas precisando da atenção do poder público de lá. Acho que é isso. Agradecer Prensa, Camila, Vitor, Laís. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí. É um prazer. O prazer é todo nosso. A gente agradece a participação, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui nesse momento. Só a gente enfatizar que a gente não está num debate, né? Não temos nenhuma regra rígida aqui. A gente sempre ultrapassa um pouquinho do nosso tempo, e salientar aqui que o Vitor Abreu ficou pedindo aqui para a gente falar sobre saneamento básico, que realmente é uma pauta muito importante, mas como a gente salientou aqui, nem sempre a gente consegue tratar de todos os assuntos. E a gente convida até vocês para voltarem numa segunda oportunidade para, de repente, tratar somente sobre esse tema, tá? Fica o convite e a gente agradece a participação de todos. Uma boa noite para vocês três. Até mais. Tchau, boa noite. E a gente continua aqui para finalizar, eu, o Vitor e a Laís, porque a gente tem uma novidade para vocês, que a partir de amanhã, sexta-feira, que é Dia dos Namorados também, a gente tem uma estreia aqui nas lives da Prensa de Babel, que está deixando de ser só uma roda da prensa, para virar quase um canal, né? Então, o professor rapper Fábio MC, que caminha com a gente aqui desde a inauguração da prensa, né? Desde que a prensa nasceu, vai estrear aí o seu próprio programa, a Urbalha, vai sair só do site, né? Da coluna que ele tem na Prensa de Babel, www.prensadebabel.com.br, para virar um programa semanal, toda sexta-feira, às 20h30, e as convidadas dessa semana são Márcia Fonseca e André Fernandes,
que são representantes do coletivo Griot. Então, coloca aí na sua agenda, amanhã, 20h30, é o Urbalha com o Fábio MC. Para quem não está namorando, aí é um grande programa para não ficar muito tristinho numa noite sem namorada, né? Então, saiba aí que tem a dica da Urbalha. Olha, eu vou assistir, hein? Imperdível. Aí, Laís, fica a dica, né? E também dizer que a nossa live tem o apoio da Maria Café, Captain's Buffet Express, a Cervejas em Búzios e Café Portenho, que estiveram com a gente aqui durante esse período até o Dia dos Namorados. Todos os 4 têm opções para o Dia dos Namorados. Amanhã você pode pedir aí seu delivery em segurança em casa para Búzios, né? Para quem está assistindo a gente de Macaé, infelizmente não chegou aí ainda. As dicas são para Búzios, mas vai chegar lá. E a gente agradece. Rio das Ostras está precisando, hein? Rio das Ostras também, né, Laís? E fiquei com obrigada a você que esteve com a gente aqui até agora. E amanhã, fechando a semana da Roda da Prensa, os nossos convidados são Marcos Santos e Maria Augusta, conselheiros municipais de saúde aqui de Búzios, que vão comentar sobre as questões aí que foram discutidas na última reunião do colegiado, que também foi votação das contas da pasta, que ficou empatado e foi com empate para o TCE. Então, os conselheiros não ficaram muito felizes com as contas da saúde, foi com empate, eles vão vir contar, vão vir aqui a Roda da Prensa para contar para a gente como é que foi isso e tirar algumas dúvidas também sobre a questão da Covid aqui na cidade. E se você quer receber o nosso conteúdo publicado no site diariamente, basta adicionar o número da prensa, que passou aqui várias vezes para você, que é o 22-99287-8832. Você dá um oi para a gente, diz a cidade que você está falando e a gente te insere numa lista de transmissão se for do seu interesse. E também você viu passando aí nos comentários ao nosso financiamento coletivo, né? Você pode ajudar a Prensa de Babel a continuar com o trabalho aqui nas lives, cada vez crescendo mais, e contribuir para que os nossos repórteres continuem com o trabalho que a gente desenvolve aqui todos os dias. Então, você pode contribuir lá no projeto do Catarse, que vai passar aqui nos comentários. Você clica, segue lá, você pode fazer uma assinatura a partir de R$10 e você ajuda a financiar esse projeto a chegar um pouco mais longe. A gente já está chegando aí Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, e a gente quer esticar a nossa área de cobertura. Então, a gente conta com você lá no projeto do Catarse. Então é isso, obrigada por ficar com a gente aqui até essa hora, num dia de feriado, discutindo aí as questões de Macaé, e convida a você a estar amanhã às 19 horas aqui novamente na Roda da Prensa, falando de Búzios, e logo em seguida às 20h30 a estreia da Urbalha com o professor e rapper Fábio MC. Uma boa noite e até amanhã.